Bom dia, paz do Senhor, meus queridos. Graça e paz, uma excelente semana para você, uma segunda-feira de bênção. E que terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se o nosso Senhor Jesus não voltar, nós estejamos juntos, se alegrando no Senhor Jesus. Eu estava aqui pensando comigo e nós tivemos um culto muito gostoso ontem. Nossos cultos todos são abençoados, todos são cultos alegres na presença de Deus. Nós estávamos falando inclusive com o diácono Alexandre agora de manhã, falando do culto, gente. Olha, todos os cultos são bênção, né? Todos os cultos são bênção, mas ontem também foi um culto especial, um culto muito gostoso. Aí no outro culto a gente adora o Senhor, depois nós conversamos, mas que culto gostoso. Todos os cultos é bom, mas esse culto foi especial. Então, na verdade, todos os cultos são especiais. E ontem nós falamos, ontem foi um dia muito emocionante, porque nós estávamos vendo Deus reestruturar famílias e o nome do Senhor tem sido glorificado. E nós falamos algo sobre a frustração. Nós podemos nos frustrar com o nosso dia a dia, que às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Mas nós falamos também na palavra de ontem que os planos de Deus não se frustram. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o plano primórdio do céu para você saber que Deus não vai frustrar. E todo aquele que nele crê tem uma segunda oportunidade, que é a vida eterna. E hoje nós vemos a sociedade brinca com isso e perdeu até mesmo o temor quando se fala em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós que temos a fé, temos o Espírito Santo na vida e estamos aguardando a sua volta, sabemos que há de acontecer. Eles queiram ou não queiram, ele vai voltar. E todo aquele que nele crê, e todo aquele que colocar a fé nele, em Cristo Jesus, e crer no nosso Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. E nós sabemos que mesmo que alguns dizem que não precisa de Jesus para a salvação, mas crê em Deus, o Pai, o Altíssimo, como alguns judeus, naquele dia ele vai ter que dobrar o seu joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, e recebê-lo como Senhor da sua vida, como Messias, para também alcançar a redenção, a salvação. E ontem nós estávamos falando da frustração. Falamos de Jonas, que tentou frustrar o plano de Deus, e outros casos, histórias da Bíblia, que nos leva a refletir sobre isso. Mas o que eu quero trazer para você, algo que veio ao meu coração sobre a frustração, pessoas que frustram ou querem frustrar o plano de Deus. É ciente de que Jesus Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. Isso é ponto. E quando nós vemos que Jesus é sepultado, e os príncipes e os fariseus, eles chegaram a uma conclusão, que eles colocassem uma pedra, e colocassem uma pedra pesada na porta do sepulcro, não é? E que colocassem guarda, e colocassem guardas na porta porque diziam que Jesus Cristo ressuscitaria, e que se alguns dos discípulos roubasse o corpo, e depois dizia que ele ressuscitou, que diz assim: manda pois que o sepulcro seja guardado, caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos.
e assim o último erro será pior do que o primeiro. Dito-lhes Pilato: tendes a guarda, ide guardai, como entenderde. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então eles selaram a pedra, colocaram vigias, para que não houvesse nenhuma desculpa em alguns dos discípulos ir lá, retirar o corpo, esconder o corpo, e para dizer que Jesus ressuscitou. Tentaram frustrar o plano de Deus, mas Deus não deixa que os seus planos sejam frustrados. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E quando nós vemos o capítulo 28 de Mateus, nós vemos a ressurreição, que é do fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando elas chegam, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e se entrou sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, pois sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava. E mesmo que depois os guardas falando o que aconteceu, que houve um terremoto, que abriu a pedra, que o corpo ele ressuscitou, que Jesus ressuscitou, e nós vemos nos capítulos, nos versos seguintes, que eles compram o guarda para que eles mentem e tenham umas falsas testemunhas, como fizeram mesmo na condenação de Jesus, comprando a testemunha, uma sociedade corrompida, como nós temos a sociedade corrompida dos dias de hoje, e essa sociedade corrompida é que querem frustrar os planos de Deus, mas não vão frustrar o plano de Deus. E a Bíblia deixa claro que depois elas foram avisar que Jesus havia ressuscitado, os discípulos também não creram, mas depois Jesus aparece a eles, e eles caem prostrado diante dele e pede perdão pela incredulidade do seu coração, e aí inicia uma nova etapa do Evangelho. Eles foram cheios do Espírito Santo, e o ídolo do Senhor aconteceu, está até o dia de hoje, e todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado, e os sinais seguirão aqueles que crerem. E o Apocalipse deixa claro que Jesus retornará. O apóstolo Paulo também deixa claro que nós também, como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar com um corpo incorruptível e encontrar com eles nas nuvens e viver com ele eternamente. Então isso é interessante quando nós vemos o cenário da sociedade, o cenário dos nossos dias. Parece que não colabora com o acontecimento que há de vir, com os adventos. Mas eu quero dizer para você, por mais que as coisas parecem difíceis, por mais que os problemas venham acontecendo, por mais que nós nos vemos em situações difíceis, em becos sem saída, o que há de acontecer, vai acontecer. E os planos de Deus sobre a tua vida não será frustrado. Deus vai cumprir, desde que você esteja na promessa, desde que você esteja nos pés do Senhor, desde que você não perca a sua esperança, desde que você não desista da sua caminhada. Tenha fé, confia nele, e ele vai cumprir as promessas do teu coração, mediante a sua vontade. Não desanime, os planos de Deus não se frustrarão. Vamos aguardar e esperar, até que lá do alto nós também sejamos revestidos de poder,
e tomaremos também o nosso corpo incorruptível para encontrar com Cristo nas nuvens. E até lá, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus é com você. E será mais um dia de batalha, mas em nome de Jesus, uma batalha vencida, porque Deus não deixa os seus planos se frustrarem. E Deus tem o melhor para você. Nós vemos que a Bíblia fala os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, e são pensamentos bons. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então levante a cabeça, seguimos em frente, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar? Deus poderoso, Santo de Israel, graças eu te dou por tudo quanto tem feito. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Venho pedir a tua bênção, a tua paz, que o Senhor nos brinda de todo mal. Que o Senhor possa repreender toda seta. Livra-nos de toda armadilha. Nos dê a tua paz. Cura, Senhor, as enfermidades. Gera em nós o fruto do arrependimento, que nós venhamos nos arrepender todo momento. E não tenhamos, Senhor amado, prazer no pecado, mas que nós possamos, Senhor, sempre estar nos teus pés, aguardando a tua volta e nos preparando e nos fortificando, nos santificando em ti. Eu repreendo agora todo mal, toda seta, que todos os demônios, Senhor, que vêm se levantando contra os teus, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Ismael. Nós estamos ali na cidade de Canitar, na rua Manuel Ligeiro, 324, onde estamos ali fazendo um trabalho para o Senhor Jesus Cristo. E os nossos cultos é terça-feira, 8 horas da manhã até as 9h30, das 8 às 9h30 da manhã, toda terça-feira. Na quarta-feira, às 19h30, terça-feira, consagração, oração e palavra. Na parte da manhã, quarta-feira, também oração, adoração e palavra, um culto direcionado ao nosso Senhor Jesus Cristo, na quarta-feira, às 19h30. Sexta-feira, também um culto de adoração e de palavra de ensino. Nós estaremos ali também, às 19h30. E o nosso domingo é o culto de adoração ao Senhor com palavra, onde nós entregamos o nosso culto racional ao Senhor com toda a nossa família. E o nome do Senhor é glorificado no domingo às 19h. Estou esperando você, Rua Manuel Ligeiro, 324, em Canitar, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo aqui de Ourinhos. Temos como pastor presidente, pastor Marcos Moreira, e eu, pastor Ismael, juntamente com a minha esposa, irmã Creide, missionária, pastora, junto comigo, fazendo a obra de Deus. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe e te dê um excelente dia. Fica debaixo da bênção. Deus abençoe.